pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMIcast e o nosso tema de hoje é estatística e eu tenho o prazer de receber um convidado super especial que é uma autoridade nesse assunto, professor do ICMC e também diretor do CMI, o Francisco Lousada Neto, que está aqui com a gente. Eu já começo agradecendo pelo seu tempo, pela sua presença, Lousada. Eu que agradeço, Raquel, participar desse podcast super importante que faz a divulgação das ciências e do que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da universidade. Lousada, eu vou te chamar de você, tá? Claro. E não senhor, apesar que ele mereça, né? Do senhor, porque são quantos mestrados, doutorados, pós-doutorados ou um só e muitas especializações. Infinidade, muita gente. Nem lembra mais? Muita gente. Eu acho que eu orientei mais de 200 alunos. 200 alunos e alunas, obviamente. Então, eu vou pedir licença, tá? Para chamá-lo apenas de você, apesar de todos esses seus títulos. Lousada, eu gosto de começar esse bate-papo sempre entendendo um pouco da história, né? Dos nossos convidados. E você sabe que tem histórias tão legais aqui, né? De cada professor. A gente, não sei, a gente vê vocês assim, né? Todos prontos. E a gente não lembra de pensar como tudo isso começou. Como que a estatística entrou na sua vida? Bom, isso foi nos anos 80, digamos assim, né? Então, eu estava terminando o ensino médio na época, né? E não sabia o que fazer, gostava muito de música, eu era especialista em clarinete e sempre gostei muito, estudava muito clarinete e para mim era muito importante. Eu achava que talvez eu pudesse dar uma contribuição nesta área, né? No final das contas, uma prima minha acabou me apresentando uma amiga que era estatística e acabou falando a respeito de estatística para mim, do que eventualmente a estatística poderia estar fazendo, como ela poderia estar auxiliando as pessoas, né, as instituições, né, no desenvolvimento da ciência. Eu gostei muito disso, acabei entrando em contato com uma professora do ensino médio de matemática, lembro o nome dela até hoje, a Maria Helena, e ela acabou me passando um livro do professor ainda, já com todas as questões já resolvidas, mas de alguma forma mostrando o que eventualmente a gente poderia estar fazendo do ponto de vista de estatística básico, né, em termos de sumarização, de descrição de dados, de visualização de dados. Eu gostei muito daquilo e acabei prestando vestibular. Na época a Universidade Federal tinha vestibular no meio do ano e eu tive essa oportunidade. Tinha finalizado o meu ensino médio e prestei à universidade. Fiz minha graduação aqui em São Carlos? Na Universidade Federal de São Carlos. Depois disso, eu fiz o meu mestrado na USP e, finalmente, acabei fazendo o meu doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mas então, foi isso que aconteceu comigo, né, no meu percurso. Você sempre foi um cara de exatas, você acha? Bom, eu sempre gostei muito, né? Eu gostava muito de matemática. Eu acho que desde o ensino médio eu sempre me dei bem nas disciplinas de matemática, né? Que de alguma forma nas exatas no geral, né? E acabei me envolvendo bastante. Eu acabei gostando bastante de estatística, né? E isso é minha vida, né? Hoje é minha vida. Esse não é muito o tema, que eu vou fugir um pouquinho, mas se você tocou no assunto da música, você segue com ela até hoje, né? Você acha que a matemática já estava meio que aliada com a música, tem a ver? Bom, na época eu não tinha essa noção, não tinha essa percepção, mas com certeza hoje eu tenho essa percepção que é bastante importante saber que, no final das contas, várias estruturas musicais, de alguma forma, conseguem ser explicadas por uma estrutura matemática. Então isso é bastante importante, muito interessante e no final das contas acaba, né, inclusive tem áreas específicas que trabalham, né, matemática e música, né? E você tem esse turbilhão, né, de pesquisas,
A gente até esquece que vocês dão aula, que é uma rotina pesada, né? Então a música, hoje em dia, ela acaba sendo um escape, assim, um lazer para você. Bom, para mim é um lazer, né? Ou seja, eu acho que no final das contas, eu acho que para muitas pessoas, como para vários dos meus amigos, das minhas amigas, a música ela é algo complementar que te ajuda a viver outras carreiras, mas que no final das contas você consegue, num momento de relaxamento, tá visualizando procedimentos musicais, digamos assim, né? Se você pudesse olhar a estatística nesse início aí dos anos 80 e hoje, o que você acha que mudou? Nossa, Tudo. Mudou muito, mudou muito. No final das contas é o seguinte, eu acho que com o advento da digitalização, né, com o advento das novas formas de captação de dados, com os grandes bancos de dados, grandes e complexos bancos de dados, isso mudou bastante. A estatística como ciência, ela de alguma forma foi balizada por muito tempo por conjuntos de dados pequenos e moderados, né? E isso não significa que hoje ainda não tenhamos conjuntos de dados pequenos e moderados, com certeza. Mas o advento das grandes bases de dados, dos dados complexos, acabou modificando. Então nós tivemos que fazer processos adaptativos e de desenvolvimento de novas metodologias estatísticas para fazer jus a utilização dessas metodologias, desses bancos de dados que foram totalmente modificados. E tudo isso que você está falando te tornou também um especialista numa grande área que é a ciência de dados. Então, sim, o que acontece? Eu acho que a ciência de dados é, de alguma forma, um processo evolutivo de várias ciências, né? Particularmente estatística, matemática computacional, computação, que de alguma forma aliadas a gente poderia chamá-las de ciências de dados, né? Isso que de alguma forma é o que eu acho que poderíamos pensar, né? Ou seja, uma ciência que congrega outras ciências, né? Mas a ciência de dados ela ainda necessita de argumentações que nós utilizávamos logo no início na estatística, que são bancos de dados limpos, bem documentados, caracterizados, que de alguma forma podem ser utilizados de uma forma estruturada para obter resultados práticos, digamos assim, extraídos de dados. A estatística nunca se fez sem dados, né? Ela sempre é dependente de dados, ou ela cria, ela sabe atuar sem eles. Como é que você vê? A estatística é a ciência voltada para o aprendizado baseado em dados. Eu acho que, assim, em princípio, a estatística se viu dessa forma. Mas, como eu mencionei para você, dado a falta de dados que nós tínhamos inicialmente, tiveram várias áreas na estatística que cresceram à luz dessas dificuldades. Por exemplo, a área de amostragem, planejamento de experimentos, são áreas que, no final das contas, cresceram na estatística, balizadas pela necessidade de dados e pela necessidade de dados de qualidade, né? Agora, eu ouço aqui, né, sou só uma jornalista que está há 8 anos no meio de grandes mestres, e eu ouço por aqui sempre esses dados reais como uma dificuldade, um entrave para avanço nas pesquisas de vocês. É isso ou não? Bom, existe os dados, basicamente, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente trabalhe com os dados, a gente tem que visualizar que eles precisam ser extraídos de uma forma estruturada, eficiente, para que possam ser utilizados de uma forma estruturada e eficiente também, né? Se você pensar, tem uma frase muito importante aqui: entra lixo e sai lixo. É difícil você mudar esse tipo de estruturação. Ou seja, nós precisamos ter bases de dados que são estruturadas, bases de dados que possam ter características que são capazes de
a gente tirar conhecimento útil, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter essas bases estruturadas. E, obviamente, dada a grande quantidade de dados, em muitas situações nós não temos base de dados estruturados. Então, nós precisamos fazer processos adaptativos para extrair conhecimentos de base de dados, mesmo quando elas não são estruturadas. E nisso você também é um especialista. Eu, em estatística, que tem a estatística, vamos dizer, não sei se está certo isso, mas teórica, assim como a gente fala em matemática teórica e matemática aplicada, você também é um especialista em modelos que muitas pessoas usam como referência para trabalhar. Bom, o meu orientador em Oxford, ele sempre falava que muito importante em estatística é o processo de modelagem, né? Então e eu concordo plenamente com isso, ou seja, modelar é preciso e é preciso sempre modelar, né? Do ponto de vista estatístico, extremamente importante, porque a estatística ela consegue extrair conhecimento de dados à luz da incerteza presente dentro desses dados, né? Então através desse tipo de estruturação, utilizando-se de processos de modelagem que levam uma percepção matemática probabilística envolvida também, mas que no final das contas tem as suas especificidades próprias, as suas necessidades próprias e os seus desenvolvimentos necessários. Então, em muitas situações, apesar de eventualmente existirem várias metodologias estatísticas para atacar diferentes problemas, pode ser que um determinado problema específico nós precisamos desenvolver novas metodologias. E é isso que a gente faz. Então, um dos afazeres do estatístico é exatamente isso. Ter esse processo, se envolver nesse processo de desenvolvimento de novas metodologias, né? Uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente destacar é que muitas pessoas, muitos colegas acabam ligando a estatística como sendo uma área da matemática, e nós não acreditamos que isso seja verdade. Basicamente, a estatística é uma ciência com seus problemas, com as suas necessidades de desenvolvimentos de metodologias próprias, e isso faz com que, no final das contas, nós tenhamos possibilidades de estar tendo desenvolvimento teórico, ou melhor dizendo, desenvolvimentos teóricos que podem ser utilizados de uma forma estruturada para tratar problemas de diversas áreas. Agora, mais a estatística usa fundamentos da matemática ou mais a matemática usa fundamentos da estatística? Não, com certeza a estatística que usa mais fundamentos da matemática, com certeza, né? Agora, uma coisa que eu acredito que não tenha mudado nesse processo todo de mudança que você falou é a estatística usada para tomada de decisão inteligente, porque isso é desde que ela nasceu, não é? Usado, por exemplo, numa empresa, se eu entendo os meus dados, se eu entendo as minhas estatísticas, eu consigo me dar melhor do que outras pessoas, é isso? Bom, basicamente, você ter conhecimento estatístico, eu acredito que seja tão importante quanto a habilidade de ler e escrever. Ou seja, se você tiver conhecimento estatístico, fica mais fácil de você conversar com os outros pesquisadores, conversar com o seu cliente. Porque senão você vai à deriva, né? Na intuição. Exato. Então, no final das contas, você tem uma percepção direcionada por precisão, né? Direcionada por modelagem, por insights extraídos de dados, né? Ou seja, conhecimento que é extraído de dados. Então, isso faz com que você tenha um poder muito grande na tua mão, exatamente porque você tem essa capacidade, ou seja, você tem a possibilidade de fazer um processo de dirigir o conhecimento, né? Visualizar o que eventualmente você consegue extrair de conhecimento de uma base de dados e como isso pode ser utilizado de uma forma eficiente para a tomada de decisão. Agora, você demonstrou e ensinou isso tudo
para muitas empresas, né? Porque você está na coordenação, na direção do CMI, e o CMI é um centro que tenta, né, levar para a indústria e mostrar para a indústria a importância da matemática, da estatística, né, e das ciências exatas nessas tomadas de decisão. Então, você tem um papel muito importante nessas pesquisas que foram aplicadas, não é isso? Bom, assim, o meu trabalho dentro do CMI, apesar de eu estar hoje na direção, foi por muito tempo trabalhar como coordenador de transferência tecnológica. E como coordenador de transferência tecnológica, nós acabamos criando diferentes ações e atividades que, usadas concomitantemente, são importantes para que a gente possa fazer um processo de aproximação da academia e das indústrias, né? E para que isso aconteça, nós temos que ter um processo de captação de dados, um processo de captação de problemas, trazer esses problemas para dentro da universidade, desenvolver metodologias, fazer processos de modelagem, matemáticas e estatísticas e desenvolvimento de metodologias computacionais, e depois fazer o processo de transferência tecnológica, ou seja, apresentar uma solução para o problema, ou várias soluções para o problema, e fazer um processo de transferência tecnológica. Então, esse tipo de estrutura, eu acho que no final das contas, foi desenvolvido dentro do CMI, e hoje o CMI é uma referência exatamente por ter esse tipo de estrutura, para fazer esse tipo de aproximação. Ou seja, na minha percepção, o CMI foi o primeiro centro do país a estar pensando nessa aproximação da academia e das indústrias através de metodologias vinculadas às ciências matemáticas. Essa questão, ela envolve a vida de todos nós, ou deveria, não é, Lousada? A gente falou em tomada de decisão das empresas, né, com estatística de que é melhor, mas acho que nossa vida também, se a gente assumisse um pouco dessa ideia, né, de histórico, do que a gente poderia decidir, acho que nossas angústias iriam diminuir um pouquinho, você não acha? Bom, eu acho assim que estatística, ela está presente na nossa vida cotidiana, né? E as metodologias estatísticas, elas são importantes para que a gente possa exercer a nossa cidadania de uma forma eficiente, né? Então, além de eventualmente nós termos possibilidade de contribuir com resolução de problemas industriais, com solução de problemas de outras áreas, né? Ou seja, mostrar evidências vinculadas a problemas de outras áreas, nós também temos a vinculação com problemas pessoais. Claro. Você acha que se eu contratasse um modelo, eu teria menos problemas de relacionamento, talvez, amorosos, menos falhas? Bom, você me disse que toda a questão passa por características, se você entendeu. Pois é, né? O que acontece é que nós temos a possibilidade de se utilizar das informações contidas nos dados e tentar traduzir essas informações de conhecimento útil. E balizado por isso, pode ser que eventualmente nós tenhamos, com relação, por exemplo, a um problema de relacionamento, como você mencionou, pode ser que nós tenhamos informações, dados que de alguma forma possam caracterizar pessoas que eventualmente têm algum tipo de problema ou possam ter algum tipo de problema no relacionamento e pessoas que não vão ter esse tipo de problema no relacionamento. Isso vai depender dos dados e quanto de variabilidade vai estar presente nesses dados. Nós, obviamente, nesse tipo de situação, a gente leva em consideração várias características, chamadas em estatística de variáveis, que podem, de alguma forma, impactar nessas probabilidades de eventualmente dar certo um relacionamento, por exemplo, ou não dar certo. Mas isso a gente conversa depois dessa gravação, que agora, brincadeiras à parte, vamos para a questão mais séria.
da sua pesquisa, do quanto ela ajudou e tem ajudado a sociedade. Queria que você falasse um pouquinho das áreas que você tem trabalhado ao longo dos anos, né, de aplicação. E são várias, né, Luzada? Bom, eu tenho trabalhado com várias áreas de aplicação, isso é verdade. Mas, assim, em estatística, eu trabalho numa área bastante específica, conhecida como análise de sobrevivência e confiabilidade, né? Em particular, com confiabilidade, nós temos um projeto grande, inclusive, que foi captado pelo SEMEAI, do qual eu sou coordenador. É um projeto junto com a Petrobras, trabalhando com, por exemplo, as válvulas de segurança dos poços. Ou seja, hoje todos os poços eles necessitam de válvula de segurança. Obviamente, para cuidarmos, né, do meio ambiente e eventualmente não ter um problema de vazamento, né? Isso é bastante importante. E essas válvulas, nós precisamos determinar qual que é a confiabilidade dessas válvulas, porque as válvulas, apesar de eventualmente serem mecanismos extremamente confiáveis, eles podem eventualmente falhar. Então a gente quer saber se vai falhar, quando pode falhar, e se falhar, o que eventualmente pode acontecer. Então, nesse tipo de estrutura, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de metodologias de confiabilidade aplicadas nesse campo de atuação. Premiadíssimo, aliás, né? Porque vocês devem ter tido resultados eficientes e comprovados nessa área. Particularmente nós temos um outro projeto, ainda dentro deste projeto com a Petrobras, que é o desenvolvimento de uma unidade robótica, conhecido chamado de Anelida, que é uma unidade robótica para desentupimento de linhas de produção, né? O que é isso? Basicamente, as linhas de produção da Petrobras, por exemplo, no pré-sal, você tem, por exemplo, os raises, né? Você tem os ductos, digamos assim, de uma forma simplista, de 3 mil metros, 4 mil metros, e pode ser que eventualmente tenha um entupimento devido à diferença de temperaturas que eventualmente você tem ao longo, né, de 3 mil metros de profundidade até de água, né, no alto mar. Você tem a possibilidade de eventualmente ter entupimento, né? Ou seja, hidratos podem ser parafina, isso pode impactar e dar um entupimento. E para que a gente consiga fazer esse desentupimento, está sendo desenvolvido esse robô, e nós temos uma equipe muito grande, são, melhor dizendo, várias equipes trabalhando no projeto, e nós somos uma das equipes, particularmente nós somos responsáveis pela confiabilidade do projeto. Quando a gente abastece o carro, a gente não pensa em nada disso, né? Olha o tamanho dessa cadeia antes de que a gente possa se beneficiar, né, de uma Petrobras. Nossa, é muito grande. E olha, tenho certeza que tem muita matemática, muita estatística, muita computação envolvida. Assim como quando a gente usa um cartão de crédito ou a gente faz uma transação bancária, também tem muito do seu trabalho nessa retaguarda, né? Sim. Bom, eu já trabalhei com o desenvolvimento de metodologias voltadas para a detecção de fraude, né? Fraude é um fenômeno extremamente volátil, particularmente quando... Câncer. É um dos cânceres da sociedade, né, digamos assim, e particularmente no caso de cartão de crédito, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque você tem vários momentos em que a fraude pode acontecer, mas normalmente esses momentos são basicamente no início, né, do relacionamento, depois de um período de relacionamento, talvez 10, 15 dias, 20 dias, e talvez depois de até 90 dias de relacionamento. Se eventualmente você não captou a fraude nesse período, você tem o que a gente chama de churning voluntário, ou seja, o fraudador ele entrou dentro da tua base de dados, extraiu todos os resultados que ele gostaria de extrair e sai e você não conseguiu captá-lo. Então, ou pelo menos limitar a atuação. Então, nós temos vários tipos de modelos para estar desenvolvendo
para que eventualmente a gente possa mitigar o risco de fraude em cartões de crédito. De uma certa forma, esses projetos eles coincidem na questão da segurança, né? Mas você também tem projetos, por exemplo, na área da saúde, que foram também premiadíssimos na época do Covid, que é essa questão de equalizar estoques, não é isso? Então, aqui dentro do SEMEAI, além do desenvolvimento de projetos, né, a gente também tem desenvolvimento de produtos. E, particularmente, esse que você está mencionando é um produto que foi desenvolvido na época do Covid. Foi desenvolvido junto com uma empresa chamada Bionexo, e nós tínhamos vários pesquisadores aqui do SEMEAI e vários pesquisadores da Bionexo também trabalhando. E a ideia foi desenvolver o que a gente chamou de estoque seguro, né? O estoque seguro, esse produto, ele veio para eventualmente dar oportunidade para os hospitais trocarem EPIs. Porque na época da Covid, eu não me recordo se você se lembra disso, mas tinha dificuldade, eles tinham dificuldade de manter a quantidade de equipamentos necessários para fazer os tratamentos. Alguns hospitais compraram a mais, outros hospitais compraram a menos, e através do nosso sistema eles poderiam estar atuando e fazendo esse tipo de troca. Nós desenvolvemos o produto para 15 hospitais na época, e a partir daí ele foi disponibilizado para mais de 2.000 hospitais. Então isso teve um impacto muito grande nesse tipo de estrutura. Foi tão bom que depois da gente ter desenvolvido aqui para o Brasil, nós acabamos fazendo um processo adaptativo para os hospitais argentinos também. E eu queria tocar nesse assunto. É óbvio que a gente se solidariza, sente muito, né, a quantidade de vítimas e a tragédia que foi essa pandemia no mundo, mas aprendemos muito com ela também, né, Lousada? Todo mundo que está aqui sentando, todo professor teve algum start, né, alguma coisa que iniciou na Covid e hoje foi adaptada para melhoria, né, da gente como sociedade mesmo. Com certeza, eu acho que foi um momento muito difícil para toda a comunidade, para os governantes, para os pesquisadores. Foi um momento muito desafiador, mas com certeza a gente teve um aprendizado muito grande. E muitas tecnologias, né, geradas a partir daí. Desenvolvidas. Olha, Lousada, você tá metido até com futebol. A sua estatística chegou nas Olimpíadas, por acaso que não foi, né? Então, esse projeto, nós temos um projeto de desenvolvimento na realidade é um projeto que faz um processo de acompanhamento de atletas, né? Então essa aqui é a estrutura, desenvolvimento de um produto chamado de iSport, onde a gente faz o desenvolvimento de metodologias para acompanhamento de atletas, ou seja, para melhoria da atuação desses atletas ao longo de um determinado período. Mas muitos usaram para captar talentos também, né? Também para captar talentos, exatamente, para captar talentos também, porque particularmente você, num país como o Brasil, é muito difícil, por exemplo, um jovem que joga muito bem, mas dele ser visto, por exemplo, por um olheiro numa cidade muito pequena, no interior do Amazonas, por exemplo. E tendo mas através da metodologia a gente consegue ter essa atuação, ou seja, esse aluno também é atingido, né? Então a gente consegue visualizar também. Eu acho que essa metodologia é bastante importante. Começou como futebol, mas ela foi adaptada. Começou como futebol e depois nós adaptamos, né, particularmente para o judô. Então esse foi um projeto junto com o Comitê Brasileiro de Judô. Nós tivemos dados do Comitê Brasileiro de Judô, que obviamente foram extremamente importantes para a gente equalizar, né, o desenvolvimento da modelagem. E através desse desenvolvimento nós temos então hoje um sistema que ele tem o processo de captação de informações a respeito dos judocas e acompanhamento desses judocas para
visualizar a evolução desses judocas, as necessidades dos judocas com relação a algum tipo de necessidade deles. São quase 8 anos, né, de atuação do centro, do CMEA, e você, como um bom estatístico, foi lá olhar o quanto foi medir esse retorno para a sociedade. Deu para medir? Bom, olha, a FAPESP foi extremamente importante, tem sido importante e com certeza continuará sendo importante para o centro, uma vez que o CMEA agora, o CEPID, né, da FAPESP, tornou-se um CEPIX, que é na realidade uma continuidade desses centros, né, dentro agora da USP. Então isso vai ser sempre importante. Então teve uma atuação bastante importante. E ela fez um investimento, né, dentro do centro, e para cada real de investimento dentro do centro nós retornamos 80 centavos. Então basicamente quase tudo foi retornado através de convênios, através de projetos de MBA e de ações e atividades que foram desenvolvidas pelo centro. Então, acho que assim que tem sido um sucesso grande o centro, exatamente por ter essa oportunidade de fazer essa devolutiva para a comunidade, para a sociedade. Né? E eu quero saber como que a sua estatística, toda a sua experiência te levou a gente pode criar, né? Criar ou desenvolver um dos maiores MBAs em ciência de dados hoje do país, que está sob o seu escopo, sob a sua coordenação. Como é que você chegou a essa ideia de precisamos de um MBA? Então, primeiro que a ciência de dados é uma área extremamente importante. Nós temos uma quantidade pequena de profissionais no Brasil que atuam nessa área. São todos eles adaptados de outras áreas. Caçados no mercado. Caçados no mercado, muito bem colocado, porque no final das contas existe uma necessidade muito grande, ou seja, de profissionais que tenham esse conhecimento, né, tem essa cultura de dados. Né? Então é difícil você ter isso e no final das contas a gente de alguma forma tinha que fazer jus a essa demanda. Então essa foi uma das digamos, objetivos que nós tivemos. Mas também, dentro do centro, devido às nossas atividades, nós começamos a notar do desenvolvimento das metodologias que a gente vinha desenvolvendo, quando a gente fazia o processo de transferência de tecnológica para os nossos parceiros, nós começamos a notar que muitos deles não tinham condição de absorver o conhecimento por completo. Então surgiu a necessidade de a gente abrir uma outra frente de educação corporativa. Então nós criamos essa frente de educação corporativa, que ela tem um mestrado profissional com ênfase em ciência de dados, um MBA em ciência de dados, né, e cursos de curta duração também voltados, né, para as indústrias. Em particular, o MBA ele é extremamente importante porque para você fazer uma transição de carreira, você demora um tempo. Né? E o mote básico do MBA é transformar a vida profissional do aluno em um ano. Ou seja, transforme a sua vida profissional em um ano. Então, isso a gente faz de uma forma muito bem estruturada. Nós temos capacidade de fazer isso. E esse é um diferencial muito grande dentro do nosso curso. E foi por isso que nós acabamos criando o curso para estar fazendo essa ponte de ligação entre os processos que eram desenvolvidos aqui, os processos que de alguma forma iam para as indústrias e também para fazer o processo de capacitação desses profissionais. E como você nem gosta de estatística, e estamos indo para a 6ª edição, né? Você já deu uma olhada no quanto
que essas carreiras foram efetivamente transformadas em um ano? Eu acho que está perto de 60%, um pouco mais de pessoas que conseguiram promoções, que mudaram de área. Como é que é esse número? Várias pessoas. Eu tenho esses números em algum lugar, talvez aqui. Porque, olha, basicamente nós fizemos pesquisas, né, com os nossos ex-alunos para visualizar exatamente qual era o impacto do MBA na vida profissional deles e na vida das empresas também. Então, em termos da vida profissional, nós temos que aproximadamente 30% eles indicaram aumento salarial, 60% indicaram que o treinamento obtido no MBA foi decisivo para a promoção para novos cargos. Nas empresas, eles informaram aumento na produção e aumento no lucro. 66% indicaram novos desenvolvimentos de produtos e serviços. 60% novas adoções de novas metodologias. Aumento no portfólio de produtos e serviços, otimização da produção, ou seja, os resultados são extremamente importantes. Né? E por isso que esse curso tem atraído, acho que cada vez mais pessoas de diferentes áreas, por essa atração, vamos dizer assim, né, atrativo de ser um ano e ser uma transformação rápida. Sim, e uma outra coisa que eu acho que é bastante importante, que é um diferencial do nosso curso, é que os alunos eles podem trazer um problema industrial, um problema da indústria onde eles trabalham ou da consultoria que eles trabalham, que eles possam desenvolver dentro do MBA como seu TCC. Então, no primeiro momento, na hora que os alunos entram dentro do curso, nós alocamos um orientador para ele, que faz o acompanhamento do desenvolvimento dessa solução para o problema que foi trazido. Então, é uma coisa bastante importante, quer dizer, até agora nós já formamos mais de 800 alunos em 5 edições e esses alunos, eles vêm de mais de 350 empresas diferentes no Brasil. Ou seja, veja a capilaridade, né, e a necessidade que essas indústrias têm desse tipo de metodologia. Né? Então, o MBA deu essa capilaridade para a gente, para o centro, para o ICMC, para a USP. Né? Nós acabamos atingindo, estando em locais que a gente tinha dificuldade de imaginar que nós estaríamos. Então, isso é bastante importante. E todos esses relacionamentos que nós estamos tendo são problemas que são solucionados. Então, são mais de 800 problemas reais que têm sido solucionados dentro do MBA. Agora, você imagina você ter a oportunidade de trazer para você profissionalmente todo esse conhecimento e ainda apresentar para a empresa uma solução de um problema difícil que ela pode vir a ter. Quer dizer, profissionalmente você fica bem com você mesmo e com a empresa que você representa. Com certeza. Em termos de investimento para as indústrias, né, para as instituições, em termos de investimento no aluno, no profissional, é muito importante, porque nós temos dentro do MBA, nós temos duas trilhas, né? Uma trilha de formação do pesquisador, do funcionário, do profissional, e uma trilha de desenvolvimento, que é basicamente o desenvolvimento do TCC, que é o desenvolvimento de uma solução específica para um problema industrial. Perfeito. Bom, o diferencial de vocês é estar dentro de uma universidade que é a maior da América Latina, né, Losada? Bom, isso professores doutores, ou seja, vocês sabem o que vocês estão fazendo. É super importante. Basicamente, nós temos uma equipe extremamente qualificada, formada praticamente somente por profissionais e doutores da Universidade de São Paulo. E, no final das contas, temos também uma equipe extremamente capacitada de tutores e uma equipe de coordenação extremamente capacitada também. Tá? Agora, o período de dar o primeiro passo chegou, né? Porque as inscrições estão abertas, então a hora é agora. E nessa área de ciência de dados, a transformação, a velocidade da informação é impressionante. Vocês também correm atrás, né? Porque a 6ª edição ela está com novidades. Bom,
A ciência de dados, como toda ciência, né, não existe mais possibilidade de você parar de estudar. Você tem que ter um processo de capacitação contínua, né? Então, acho que assim, um conselho que eu dou para todos os meus alunos, meus ex-alunos, para as pessoas com quem eu tenho oportunidade de falar, basicamente mantenha-se capacitado, né? Se dê essa oportunidade para que você conseguir se manter relevante no mercado de trabalho. Você tem que ter um processo de capacitação constante. Nós temos a oportunidade de oferecer essa capacitação e também nós temos que visualizar que ao longo desse período de tempo, né, da existência do MBA, várias metodologias novas acabaram surgindo, como por exemplo, né, os modelos generativos, né, de linguagem generativa. Então isso faz com que no final das contas nós tenhamos que fazer um processo de adaptação de todas as disciplinas para contemplar essas novas metodologias. E é isso que a gente fez, ou seja, para a gente continuar mantendo a relevância do nosso MBA e para a gente continuar mantendo a relevância dos nossos alunos, nós, perante o mercado de trabalho, nós fizemos essa adaptação e acabamos incluindo toda essa parte nova de ciência, de ciência de dados e de inteligência artificial para dentro do currículo, né, das disciplinas do MBA. Você tocou num ponto interessante, porque quando se está procurando uma capacitação, hoje a gente ouve falar muito, né, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. E talvez você pode ler sobre o curso de ciências de dados e não entender tão bem como você vai ser capacitado, ou seja, achar que se você escolher um curso só de inteligência artificial, você vai estar melhor preparado do que um de ciência de dados. Mas não é bem assim, né, Losada? Não é bem assim, né? No final das contas, assim, nós temos uma grande área que é ciência de dados, né? E dentro dessa grande área nós temos várias sub-áreas, né? E uma das sub-áreas é estatística, outra é computação, outra é matemática aplicada e assim por diante. Quando a gente fala em termos de inteligência artificial, a gente pode pensar que no final das contas todas essas áreas elas são co-irmãs, né? Elas trabalham juntas para que no final das contas elas extraiam o maior conhecimento útil de todos os tipos de dados que possam existir. Então, nesse caso específico, nós temos que ter esse conhecimento conjunto. Então, não adianta você ter só conhecimento de ciência de dados e não conhecer os processos de inteligência artificial. Conhecer processo de inteligência artificial e não conhecer processo de ciência de dados. Então, ou seja, está tudo conectado e junto, né? Então, nós precisamos ter essa estrutura. E o nosso MBA tem exatamente isso. Perfeito. Professor, a gente vai precisar ir fechando já, é uma pena porque papo bom voa. Agora, em 2025, o curso de Estatística e de Ciência de Dados da USP foi o que exigiu maior nota de corte via Enem USP. E eu queria passar um pouquinho por essa situação, quer dizer, ela desbancou medicina. Ou seja, vivemos uma época onde a estatística desbanca a medicina. O que isso representa? Olha, bom, isso permeia várias estruturas, né? Particularmente, eu acho que é uma valorização muito importante da área, né? Particularmente naquela questão que eu mencionei para você, que a habilidade de você tratar de dados ela é tão necessária quanto a habilidade de ler e escrever. Eu acho que é bastante importante, ou seja, não ter esse tipo de conhecimento se negar a ter um processo evolutivo, né? Está relevante no mercado de trabalho, então é bastante importante, mas também ela vincula a percepção de que nós temos uma demanda muito grande por cientistas de dados. A gente precisa muito, a sociedade precisa disso, as indústrias precisam disso, né? E aqui no país ainda é incipiente esse tipo de estrutura. Apesar de a gente ter visto um desenvolvimento relativamente grande, com várias instituições, corporações, dando uma dedicação total a esse tipo de estrutura,
ainda falta muito, né? Precisa de muito investimento ainda para que a gente possa permear mais ainda cientistas de dados por todas as indústrias nacionais. Bom, para a gente encerrar de fato, como um apaixonado por estatística, eu gostaria que você deixasse aí uma espécie de mensagem do porquê valeu a pena ter vivido da estatística. Bom, com estatística você pode estar envolvido com diferentes tipos de projetos, diferentes tipos de problemas de diferentes áreas, né? E auxiliar profissionais em diferentes situações. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente ter, que a gente tem, de estar atuando nessas diferentes áreas. E para mim isso é uma motivação muito grande. Hoje praticamente todas as minhas pesquisas elas estão ligadas a uma percepção prática, ou seja, algum problema prático que eu trago dentro da universidade, desenvolvo metodologias e devolvo soluções para a sociedade e para as indústrias. Lousada, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, por compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que nós saímos, né, dessa conversa com uma visão mais clara do papel transformador que tem a estatística. Obrigado por ter dedicado esse tempo para a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. E se você está nos ouvindo, nos vendo, essa conversa não acaba aqui, né? Você tem as redes sociais para conversar com a gente, para fazer pergunta, para sugerir temas. E então participe. O CMEcast também é feito e especialmente é feito para vocês. Obrigada mais uma vez pela companhia.